Eu estou aqui com a informação de que o Marcos Nobre já está na linha aí para entrar. Sérgio, se você puder ficar um pouquinho, seria até interessante Eu você. fico mais um pouquinho, depois eu queria voltar aqui que tem familiares aflitos aqui. Se você puder, só um pouquinho para dar um alô. Marcos, boa Duas noite. grandes figuras, Marcos Nobre e Sérgio Vaz. Marcos Nobre. Boa noite. Marcão. Boa noite. Oi, Sérgio. Fala, Oi, Ana Clara. Oi, Thaís. Tudo bem? Fernando. Marcos Nobre, que é presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, professor de filosofia da Unicamp, titular daqui a pouco, é isso, Marcos? Não diga isso, Fernando, é um concurso. Marcão, você está acompanhando aí, não sei quanto você pegou da nossa conversa, mas você está certamente acompanhando. Vamos fazer só uma atualização de número da presidencial. A Thaís vai fazer uma atualização e eu passo a bola para você fazer um balanço aí provisório do que você... 90% das urnas apuradas, o Lula está com 47% e o Bolsonaro 44%. A diferença entre eles continua aumentando um pouquinho. Em números absolutos, 3 milhões de votos. Se o Lula crescer 2 pontos e consolidar uma diferença de 5 pontos em relação ao Bolsonaro, está dentro da previsão das pesquisas, digamos, menos otimistas ali. Como a ideia Big Data. Sim. Enfim. Marcos Nobre, temos o barítono, como disse o Sérgio, espera o barítono, né? A direita está mais forte do que a gente imaginava. Eu estava ouvindo o Sérgio e a gente tem muitas concordâncias de análise, principalmente nesses momentos de emergência que a gente vive, né? Acho que a gente se aproxima muito na análise. Eu acho que a questão dos institutos de pesquisa e das pesquisas, eu acho que a gente tem que deixar para discutir em um outro momento, porque nós temos um problema de apagão mesmo de dado, né? O censo não foi realizado, gente. Então, na hora que você vai fazer a amostra, você tem só o censo de 2010, entende? Então, não é uma tarefa trivial fazer isso, né? Então, assim, discutir o que as pesquisas acertaram não vai ser importante tudo, e vai ser um tema da campanha no segundo turno, mas eu acho que a gente devia deixar para pensar depois, porque a gente tem uma coisa mais urgente assim para pensar agora, que é como é que nós vamos sair dessa situação, né? A primeira coisa que me chama muita atenção, o Sérgio estava falando dos 5 pontos, a Ana Clara mencionou os 5 pontos, a gente tem que lembrar que em segundo turno 5 pontos são 2,5, né? Então, esse é o problema do segundo turno. Sabe, é uma outra eleição por causa disso também. Eu acho que a primeira lição a tirar, e muito, muito importante, para as pessoas pararem de subestimar o Bolsonaro. Pararem de subestimar o Bolsonaro, pararem de subestimar o bolsonarismo. Quer dizer, a gente teve que ouvir durante todos esses anos que o bolsonarismo não tinha força nenhuma, que o Bolsonaro era um idiota, que ele não era capaz nem de fazer uma campanha eleitoral. Vamos, uma vez, parar e dizer, olha, é sério isso, né? O sujeito é do ramo, o sujeito sabe o que ele está fazendo, ele tem um plano, tá certo? E a gente tem que fazer uma barreira contra esse plano. Porque é clássico do projeto autoritário dos anos 2010 de você fechar o regime no segundo mandato. Se ele tem um segundo mandato, né, gente, começa tudo. Aumento do número de ministros no STF para ter maioria. Centralização no governo federal do controle das polícias estaduais. Institucionalização de polícia secreta. E assim por diante. Quer dizer, é muito grave o momento que a gente está vivendo para, uma vez mais, a gente fazer de novo, sabe? Não, Bolsonaro está fraco, Bolsonaro está acabado, Bolsonaro não tem chance nenhuma. Né? E isso só reflete o quê? A impotência da sociedade de fazer face a uma ameaça dessa magnitude, né? Infelizmente. Então, acho que a primeira lição que precisa ser tirada
dessa eleição, olha, mesmo que o Bolsonaro perca a eleição, e é muito importante que ele perca, ele vai ter governos estaduais muito relevantes. Sim. Isso significa, sabe o quê? Não só que ele tem governos aliados, mas que ele vai ter onde colocar as pessoas dele. Ele vai ter onde estacionar essas pessoas que estão no governo. Você fala, mas que governo? Não tem governo? Tem. O Bolsonaro tem quadro, formou quadro, né, do jeito que é o quadro para ele. Isso é outra coisa. Mas ele vai ter onde colocar essas pessoas. E se ele tivesse ganho um governo ou outro, ia ser complicado, porque esse governador ia poder chantageá-lo, dizer assim, por que não eu, como figura nacional, eu que sou governador, você quer que eu... Ele tendo tudo, esse caminhão de governos estaduais, ele continua sendo a figura central, porque eles vão depender dele para mobilizar, para engajar, tá certo? E ele é o único que tem projeção nacional, né? Nenhuma dessas figuras tem projeção nacional. E se quiser ter, vai ter depois dele, tá certo? Então, nós estamos numa situação objetivamente gravíssima. É aquele momento de parar, botar a mão na cabeça e falar, olha, respira fundo, tem o segundo turno, as coisas não estão perdidas, mas o adversário é muito forte. O adversário é muito forte. E sabe... Sim, você vinha dizendo isso há muito tempo, né? Sim, é como disse o Sérgio, eu odeio estar certo como cidadão. Tá certo? Odeio. Não queria um negócio desse, queria o contrário. Se estivesse completamente errado, que o bolsonarismo não fosse um nada, né? E que todos os cientistas políticos que me disseram que o bolsonarismo era só uma bolha de sabão, que eles estivessem certos, entende? Adoraria. É isso. Tem, sei lá, acho que tem uma coisa que é bem importante. O Sérgio chamou a atenção já para essa questão do Congresso. Vai ser um Congresso de pega, mata e come. Porque quando você tem um projeto autoritário, você não tem o compromisso de fazer oposição, porque você tem o objetivo de chegar ao governo novamente, simplesmente. Você joga fora das regras habituais. Então, a gente vai ter um tipo de oposição que a gente nunca viu, porque é o núcleo duro do bolsonarismo que está sendo eleito. Sim, está sendo eleito, inclusive, Marcos, parte de maneira surpreendente, né? Ninguém esperava esse. O Moro, por exemplo, não se falava, o Mourão, a Damares, o Magno Malta, o Sérgio falou. Em São Paulo, os deputados bolsonaristas estão muito bem votados. A Carla Zambelli parece que está em primeiro ou não? Boulos. Boulos primeiro, eu queria te ouvir, Marcos, sobre a perspectiva, as negociações em curso para o Progressistas do PP se fundir à União Brasil. União Brasil, que já é fusão do Democratas com o PSL, já é o maior partido com a bancada atual, e se houver de fato uma fusão com o Progressistas, aí você vai para quase um quarto do Congresso, né? Formado por esses partidos. 106, Qual que é o resultado disso, tanto para um governo Bolsonaro quanto para um governo Lula? As consequências. A minha opinião, Thaís, é o seguinte, é de que não é para valer a fusão. O que é para valer é uma conversa sobre quem vai ser presidente da Câmara. Certo? Eu acho que foi lançada essa ideia simplesmente para dizer, olha, o Arthur é o nosso candidato. Tá? Sim. Mas eu acho que fusão não vai acontecer porque depende do resultado da eleição. Só para te dar um exemplo. Quando fazendo as contas aqui do Senado, sem continuar, a Câmara é mais difícil. No Senado é um pouco menos difícil atualmente de se fazer a conta. Para um governo Lula conseguir maioria, não estou falando super maioria, maioria, vai precisar necessariamente da bancada do PP. Não vejo como. Do PP? Outra maneira. O PP. Já estou incluindo PSD de dado, já estou incluindo tudo que vocês podem imaginar. Você está pondo na oposição ao Lula daí o Republicanos, o PL, União Brasil... Isso. Tá. E daí, quer dizer, se o Lula se elege, vamos dizer o seguinte, que a direita democrática tem que se reorganizar para disputar com a extrema-direita a hegemonia do campo da direita. E quem que vai poder disputar isso? Quem vai poder disputar isso é a União Brasil com mais alguém. Ou seja, se antes
era o PSDB que puxou o PFL, agora é o PFL que vai puxar o PSDB, o MDB e tal. Essa é a única perspectiva de uma... Eu não sei o que o Sérgio acha, estou aqui falando... Veja, a única perspectiva de reorganizar a direita democrática, entende? Para disputar a hegemonia com essa extrema-direita que não está aí a passeio, sabe? Mas para tudo isso... Fernando, eu estou recebendo aqui apelos para que o jantar está na mesa. Sérgio, não, então, para você arrematar, aproveitar essa deixa do Marcos, para você arrematar e a gente te libera e te agradeço muito. Arremata aí essa... Eu acho que para que haja essa recomposição de uma direita democrática, é fundamental que o Bolsonaro perca a eleição. Porque se ele ganhar a eleição, não tem recomposição alguma. Acabou. O Marcos falou uma coisa importante sobre eles têm um projeto. E quando ele diz eles, eu acho que o Marcos concordará comigo, hoje em dia você tem uma coisa muito curiosa, você tem uma espécie de internacional da direita. Não é à toa que nos últimos dias Trump gravou um vídeo de apoio e o Orbán, na Hungria, gravou um vídeo de apoio a Bolsonaro. E a Hungria é uma espécie de modelo do que se faz num segundo mandato, né, que começa por uma intervenção na Corte Suprema, normalmente nomeando um número maior de juízes para poder desequilibrar a balança em favor do governo de turno. Com maioria legislativa, eles podem fazer outras várias mudanças. Já tem PEC nesse sentido. Mas, além disso, a mídia passará a sofrer pressões ainda mais fortes do que sofreu até aqui. Então, o que está em jogo no Brasil, no dia 30 de outubro, não é apenas o futuro da democracia no Brasil. Nós precisamos ver esse processo no tabuleiro mundial em que o Brasil tem uma certa importância, né? Então, eu aqui queria ecoar o que disse o Marcos Nobre, né? Nós precisamos definitivamente parar de enfiar a cabeça dentro da areia, feito avestruz. Eu acho que eu e o Marcos, assim, fazer um pouco de cabotinismo aqui coletivo, a gente viu isso já faz bastante tempo, escrevemos sobre isso, né? E aí tem uma ideia de vocês são alarmistas, vocês são, digamos, autoritários, vocês estão matando o espaço da terceira via. Não, eu acho que a gente conseguiu entender qual era o jogo que estava sendo jogado e o jogo que estava sendo armado. Pois muito que bem, nós estamos indo para a final da Copa do Mundo. E, como eu disse aqui, olhando o filme e não apenas a fotografia, eu diria que a gente entrou para o vestiário perdendo o jogo. Né? Então, nós temos aqui pouco menos de 30 dias para virar esse jogo e para impedir que se consolide um bloco de direita, extrema-direita no Brasil, que controla o Executivo Federal, os principais governos da federação e tem maioria no Congresso. Se as pessoas não se assustam diante dessa perspectiva, bom, Marcos, aí já não adianta mais a gente ficar falando e escrevendo. Aí possivelmente a gente deve ir, a gente se junta e se deixarem a gente vai jogar bocha no Parque da Água Branca. Meu Deus. Sérgio, eu queria agradecer demais aí a sua gentileza, a sua participação. Te mandar um abraço para toda a família aí. Obrigado mesmo. Foi muito legal ter você. Eu gostei mesmo muito com essas notícias não boas, mas a gente, enfim, foi muito bom para clarear o campo. Vamos lá, vamos em frente. Foi um grande prazer aqui e vocês ficam em ainda melhor companhia com o Marcos. Tá certo. Tchau, Sérgio. Obrigada. Um grande abraço para você, Sérgio. Obrigado. Grande. Tchau.